Bem, bom dia, sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula sobre a disciplina de topografia, né? Hoje nós vamos começar a abordar um assunto, digamos, que é um dos mais importantes que existem aí dentre as disciplinas da agronomia, é a disciplina de topografia. Será, professor, que a disciplina de topografia é tão importante, não desmerecendo as outras disciplinas, né? Mas a disciplina de topografia, para qualquer trabalho dentro da área de agronomia, nós precisamos de conhecer a topografia do terreno. Professor, me explica por quê. Para, por exemplo, dimensionar um sistema de irrigação, né? Eu preciso saber esse desnível desse terreno, para que eu plante qualquer cultura, seja soja, seja pasto, seja milho, seja algodão, seja o que for, eu preciso saber os limites presentes dentro da minha área, tá? Então, por isso que eu digo que a disciplina de topografia ela é muito importante dentre as disciplinas, não desmerecendo, logicamente, as demais disciplinas, né? Mas a disciplina de topografia é uma das mais importantes aí que existem, tá bom? Vamos começar de uma maneira diferente, né? Como é que vocês imaginam que seria uma organização, por exemplo, de uma cidade? Vocês dois são de cidade? Era Vocês dois são de que cidade? de Tangará. Tangará? E o Bruno também? Também, professor. Tá. Imagina como seria hoje para o atual prefeito de Tangará saber os limites da cidade, onde inicia e acaba Tangará, né? Por exemplo, impostos, né? Impostos da cidade, onde é que pagaria? Onde é que sei lá, uma pessoa que está morando no distrito naquela saída para Cuiabá ali, como é que é o nome daquele distrito? Desse distrito aqui, logo depois da Unemate? Progresso? No Progresso, uma pessoa que mora no Progresso. Se a gente não conhecesse os limites territoriais do município de Tangará, para quem essa pessoa pagaria imposto? Talvez se ela gostasse mais do prefeito de Nova Olímpia, ele não iria pagar para Nova Olímpia ou até mesmo para Santo Afonso, né? Não sei se Santo Afonso emancipou, eu acho que Santo Afonso é emancipado, né? Então, todas essas questões envolvem a topografia, né? Se a gente falar de uma propriedade rural, se um cara ele começa a plantar soja, já pensou se ele empolga e começa a invadir as terras dos vizinhos, né? Como é que seria isso? Como é que seria essa falta de organização ou essa desorganização no processo produtivo aí, né? Então, para isso que a topografia vai existir. Ou então, um governador, ou um governador, né? Qual o número de vacinas que ele poderia mandar para a cidade, para o estado do Mato Grosso, se a gente não conhecesse os limites, né, tróficos ali do estado de Mato Grosso e não conhecêssemos as populações desse estado de Mato Grosso, dessas cidades de Mato Grosso, né? A topografia ela serve para isso, para limitar ou para delimitar as fronteiras, por exemplo, as fronteiras do país, né? Já pensou se o presidente ele não tivesse esse controle de o que é Brasil, o que é Venezuela, o que é Bolívia? Quão seria difícil controlar, né, esses limites aí pelo Exército, pela Marinha, porque talvez a gente poderia invadir uma terra de um país vizinho se a gente não tivesse, logicamente, né, tal controle. Tá? Então, por causa disso, que a topografia ela é de extrema importância dentro, né, do contexto, eu diria,
político-agrícola do país e do mundo, né? Então, por causa disso, nós devemos ter esse conhecimento em relação à topografia e à aplicabilidade da topografia, né? Se a gente falar de divisão da aplicação da topografia, nós estamos falando de propriedades rurais, propriedades urbanas, né? Nós falamos aí em municipais, em regiões, em delimitações municipais, delimitações estaduais, até mesmo de países, né? Então, quando a gente fala para voltar a topografia agora para nosso curso, para nós vamos falar de topografia voltada ao empreendimento agrícola, né? E quando a gente vai implementar qualquer projeto agrícola, a gente deve conhecer os limites dessa propriedade e, logicamente, ter certeza que a gente vai, né, tá explorando dentro daquela propriedade. Já pensou, eu planto 1.000 hectares de soja a mais na propriedade do vizinho? O quão bom vai ser? O quão problema vai ser para você e para o vizinho, né? Então, tudo isso aí é a aplicabilidade da topografia. E a partir de agora a gente vai conhecer sobre tal aplicabilidade. O quanto ela é importante, como eu posso fazer e como eu devo fazer essa topografia, tá bom? Tranquilo? Bem, o que é topografia, professor, na verdade? Me explica aí o que seria essa topografia. O significado etimológico de topografia é uma palavra, né? Ela é uma palavra grega, onde significa topo, significa lugar, e grapen, ou grafia, significa descrever. Então, basicamente, gente, topografia é a descrição de um determinado lugar, tá? A questão é que essa descrição não é através do texto, igual a gente pega um livro, né, um conto, e esse conto ele descreve um determinado local, a gente imagina esse determinado local na nossa cabeça, né? Mas a topografia, ela descreve esse local com um desenho. E esse desenho a gente deve pormenorizar ou colocar no papel todas as dimensões exatas daquele local, né? A gente deve colocar dentro desse desenho a orientação dessa propriedade ou desse local, a localização em relação ao globo terrestre, né? Tudo isso aí a gente deve descrever, vamos dizer assim, dentro desse desenho. Se tem estrada, se tem rio, se tem casa, se tem galpão, se tem... O que tiver, se tiver uma árvore, por exemplo, grande, frondosa, que a pessoa que está produzindo o mapa topográfico, e ele acha que é vantagem desenvolver e colocar essa árvore, sei lá, porque é uma árvore muito frondosa que ela vai ter de copa 30 metros de copa, uma árvore muito grande, que tem, nossa, uma árvore de 30 metros de copa é uma árvore muito grande, né? Por exemplo. Isso aí implicaria em alteração no plantio de uma soja, de um milho, enfim. A pessoa não quer, logicamente, derrubar essa árvore, né? Então, a gente tem que colocar isso no plantio, tá? No desenho topográfico, a gente ainda representa o relevo, a gente representa esse relevo, o que a gente chama desse relevo, que chama de desníveis. A gente descreve nesses respectivos desenhos esse desnível, algum acidente natural, alguma baixada ou alguma elevação, né, que pré-existe dentro da sua propriedade, seja ela natural, seja ela artificial, né, por exemplo, uma curva de nível,
Uma barreirinha, não. Como é que é o nome, gente? Que eles fazem em propriedade, principalmente em... cacete. Não é barreirinha, não. Ai, tô com a memória. Que faz para acumular água? Como é que é o nome? Barragem, uma barragem qualquer, sei lá, pode ser, né? Tudo isso aí, ele é feito, ele deve ser descrito dentro do seu desenho topográfico. Então, a topografia em si seria uma representação exata, né, do terreno numa folha de papel. Seja essa folha de vários tamanhos, como vocês já fizeram um desenho técnico, vocês sabem que essa representação ela é feita e ela pode ser feita em diversos papéis, né? Diversas folhas de papel, diversos tamanhos de papel. Então, para eu fazer a distância horizontal, a distância vertical, a gente tem que fazer cálculos de projeções, né? Esses cálculos de projeções, que a gente chama ele de escala, e a partir disso aí, vocês determinam exatamente numa folha de papel, ou descrevem exatamente numa folha de papel, esse determinado local que vocês querem representar. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Bem, quando a gente fala de quando iniciou a topografia, eu ainda... os primeiros relatos, vamos dizer assim, da topografia, né, ele acontece lá na 5.000 anos antes de Cristo, né? Com as populações já pré-estabelecidas, com as cidades já pré-estabelecidas, tá? Minha câmera está ligada. Obrigado, câmera. Com as cidades já pré-estabelecidas, né? Pré-formadas, vamos dizer assim, tá? Mas eu digo que a topografia ela iniciou um pouco antes, ou bem antes mesmo. A partir do momento que o homem ele começa a se entender como sociedade, que ele começa a delimitar espaços, construir suas residências, adquirir seus espaços e não mais espaços comunitários, ele já começa a trabalhar na topografia. Ele já começa a pensar na topografia. Tá? Pensa na topografia no sentido de demarcar sua casa, demarcar sua área de lavoura. Tá? Isso aí já é pensar topografia. Posteriormente, vieram os gregos, vieram os romanos, vieram os árabes, que aí eles foram descrever, eles foram delimitar, eles foram avaliar aquelas propriedades, né, para a questão de cadastramento, para a questão de cobrança de impostos, para a questão de localização, locomoção das tropas, os romanos. Imagina no tempo dos romanos, que eles conquistavam determinado espaço, determinada região, né? Eles precisavam ir demarcando aqueles espaços, e isso aí, junto com as tropas, iam pessoas que eram chamadas de topógrafos, né? Que iriam medir aqueles terrenos, que iriam colocar no mapa aqueles respectivos terrenos, logicamente que de maneira mais rústica, né? Que era o que eles tinham, tá? Mas a partir do momento que houve-se, então, a evolução, houve, então, o aperfeiçoamento de técnicas, cálculos matemáticos aí,
E aí, esses cálculos matemáticos, eles contribuíram para o processo evolutivo, para o aperfeiçoamento da ciência da topografia, das técnicas que são empregadas dentro da topografia, né? E que a gente chama da arte da topografia. Tranquilo? Se pensarmos em história, pessoal, se formos falar de história, os sumérios, né? Se formos falar em civilizações, na verdade, os sumérios, eles foram os primeiros, né? Os primeiros povos antigos a trabalhar topografia. O que acontecia lá 3.500, 539, 3.000 antes de Cristo? A galera, os sumérios, né? Eles que fizeram as primeiras civilizações do mundo, isso a gente já sabe, já é relatado na história. Civilizações não, perdão. As primeiras cidades do mundo, né? Foram feitos pelos sumérios, e aí eles tinham grandes problemas, que era a região da Mesopotâmia, né? Era a região da Mesopotâmia, e aí nós tínhamos dois rios, o rio Tigres, o rio Tigre e o rio Eufrates. O que acontecia com esses rios, né? O que acontecia com esses rios em determinadas épocas do ano? Enchiam de água, e aí aqueles pontos, por exemplo, pedras que eram utilizadas como referência, ou paus que eram utilizados como referências de demarcação das áreas, né? Eles saíam do lugar, acabavam saindo. E aí eles perdiam essas demarcações. Tá? Então, eles precisaram fazer outras situações, inventar outras alternativas, que aí entrou sistemas decimais, sistemas sexagesimais, né? E aí eles começaram a calcular o tamanho das áreas. E aí eles conseguiram fazer os primeiros mapas. Aqui é o primeiro mapa, essa imagem aqui é do primeiro mapa que existe, né? Um mapa feito em uma argila cozida, né? Uma placa de barro cozido, e ali eles descreviam o mapa da sua região, tá? Se vocês observarem bem. Os outros povos aí que contribuíram para o desenvolvimento da topografia, né, foram os egípcios. Os egípcios, eles inventaram os cálculos de... Os egípcios, eles inventaram os cálculos de... Ai, meu Deus do céu. Cálculo de área, né? Cálculo de... cálculo de área de círculo, raiz quadrada, né? Fração, volume, tudo isso aí foi feito pelos egípcios. E aí os egípcios lançaram mão da agrimensura, lançaram mão de resolver esses problemas que a gente relacionava, né, a essas delimitações. O Rio Nilo também, vira e mexe, o Rio Nilo, ele se enchia em determinadas épocas do ano, e isso aí impedia esses marcos aí que existiam nas regiões egípcias ali, né? Eles acabavam sendo perdidos, esses marcos, e precisavam se demarcar. Com esses projetos agrimensores esses projetos de agrimensura que a galera criou, né, que os egípcios criaram,
era possível resolver esses problemas, esses limites de cada propriedade, eles eram demarcados e eles foram demarcados muito facilmente com esses cálculos de áreas ali. Então, os egípcios, logicamente, eles não iriam perder. Porque será que eles só queriam evoluir? Não, na verdade, eles queriam cobrar os impostos daqueles que produziam, né? Então, existia a produção, a cobrança de impostos para aqueles que trabalhavam trabalhavam em si, né? Então, esses egípcios aí, eles conseguiram resolver esse problema de demarcação de áreas, tá? Os gregos, eles vieram para inventar mesmo, né? Aí entra aí a geometria, tá? Teorema de Pitágoras. Quem é que na época de escola aí, vocês são muito mais novos que eu, que não decorou o Teorema de Pitágoras? Alguém lembra o Teorema de Pitágoras? Ninguém lembra? Altura ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado mais... Não, é a primeira que você falou. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aí. Quem é que nunca decorou? Isso foi inventado, pessoal, lá no século 30 antes de Cristo. Então, até hoje, a gente utiliza o valor de π, né? O valor de π, com base nisso aí, a gente conseguiu determinar valor de circunferência. Essas teorias aí, elas foram determinadas por diversos gregos. Essas teorias não. Esses cálculos aí, eles foram determinados por diversos gregos. Tá? Arquimedes, eu acho, se eu não estou enganado, ele descobriu, ele determinou os valores de π. Aristarco, ele estimou com a precisão tão grande a distância do Sol e da Lua em relação à Terra. Como que ele fez isso? Com um bastão, né? Com um bastão e, na verdade, com a sombra de um bastão que ficava na vertical. Ele conseguiu calcular, com base nisso, a distância do Sol e a distância da Lua em relação à Terra. Olha, não posso falar palavrão. Olha o que esses caras fizeram aí lá no século 30 antes de Cristo. É muita coisa. Tá? Os primeiros mapas mundis, tá? Os primeiros mapas mundis também foram construídos pelos gregos. Tem mais coisa, deixa eu tentar lembrar aqui. O primeiro mapa mundi foi pelos... Ai, meu Deus do céu. A trigonometria foi inventada pelos gregos, a trigonometria, cálculo do triângulo retângulo, tá? Tudo isso aí foram os danados dos gregos que obtiveram aí, que fizeram esses estudos, tá bom? Por fim, outros povos também não menos importantes, mas que contribuíram bastante, foram os chineses, né? Os chineses, bem antigamente, quando eles inventaram o papiro, quando eles inventaram o papel posteriormente, com a invenção do papel, do papiro, com a invenção da bússola, isso tudo aí foi utilizado para evoluir o processo produtivo da topografia, tá? Quando a gente fala de evolução, pessoal, topografia, evolução, crescimento, desenvolvimento, com o avançar da idade, surge uma série de instrumentos, desde os mais básicos, desde os teodolitos mais básicos, como a gente pode ver aqui na imagem, até equipamentos mais modernos possíveis, né?
equipamentos que fazem hoje, antigamente, só media-se ângulo dos equipamentos. Hoje a gente consegue medir ângulos, hoje a gente consegue... Alguém falou alguma coisa aí? Ué, deixa eu só fechar meu... Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, porque senão fica mais fácil. Hoje a gente consegue medir ângulos, né? Hoje a gente consegue fazer leituras indiretas. Oh, meu mouse, funciona, mouse? Peraí, gente. Poxa. Meu Deus, peraí, gente. Deixa eu... O mouse bugou aqui. Hoje a gente consegue medir, pessoal, a distância de um determinado terreno de maneira indireta, né? Hoje eu tenho equipamentos, por exemplo, o GPS. Hoje eu tenho equipamentos como, por exemplo, uma estação total, tá? Que eu faço as medidas de distância horizontal e distância vertical, que vocês vão aprender a partir de agora. É só medida de distância vertical, horizontal e ângulos, né? Eu consigo fazer essa medida de maneira precisa e de maneira indireta. Eu não necessariamente preciso circular toda a área para que eu consiga medir a distância de 2 pontos consecutivos. Se eu instalar um equipamento, por exemplo, aqui, desde que o terreno seja plano, né? E eu tenho o limite de uma propriedade que é aqui, e o outro limite da propriedade que é aqui, e se o terreno for plano, eu consigo, com a projeção de um aparelho, medir essa distância aqui, lógico, de maneira reta, né? E essa distância aqui também. Vai ter que ter uma pessoa que vai lá para fazer a instalação do prisma, ou para fazer a instalação da régua graduada, mas a partir do momento eu vou ficar aqui no meu pontinho e eu vou pegar todos os pontos. Posso pegar um ponto intermediário? Posso pegar um ponto intermediário para facilitar. E aí eu vou conseguir medir a distância desse ponto A até o ponto B ou o ponto C, se você tiver esse ponto intermediário dentro da sua propriedade, né? Isso aí é feito com a topografia. Hoje, com a ciência da topografia, ela nos forneceu, né, essa capacidade ou essa possibilidade. Isso, gente, isso foi possível principalmente depois da criação dos computadores, né? Depois da criação dos computadores, depois do advento, depois que surge aí os GPS, né? Dos mais simples aos mais modernos, tá? Equipamentos que auxiliem, por exemplo, o tripé, que a gente vai aprender aí como instalar esse tripé, tudo isso aí, né, surge com o advento com a evolução da topografia, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Bem, quando a gente fala de topografia, a gente tem várias finalidades, vai depender do que você precisa dentro da sua propriedade rural, né? Mas, basicamente, é determinar o contorno, dimensão, posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem considerar o efeito da curvatura terrestre, né? Professor, a pessoa que trabalha com topografia fala que a Terra é plana? Calma aí, calma lá.
A gente desconsidera, pessoal, a curvatura terrestre, porque a curvatura terrestre dentro de uma porção menor que 30, dentro de uma porção de terra, né, de um raio menor que 30 quilômetros, a curvatura é quase zero. Então, por causa disso, que nós desconsideramos essa curvatura terrestre. Entendido? Não estou falando aqui que a Terra é plana, mas a gente desconsidera. Quando a gente trabalha em medições maiores que um raio de 30 quilômetros, a gente trabalha com a geodésia. E não mais. E não mais com a topografia. Beleza? Tranquilo? Conseguiram já identificar a primeira diferença entre as duas? Tranquilo. A topografia, a gente compete topografia também, a alocação do terreno, né? Dos projetos elaborados em alguns casos, a execução de obras, tá? A topografia, ela está bastante intrínseca dentro da nossa vida diária. Você quer ver uma situação bem básica de uso da topografia, agora não fora aí agora da zona rural, né? Que às vezes pode ser difícil vocês conseguirem visualizar, mas vocês já viram construir uma casa? Vocês já acompanharam construção de alguma casa? A casa de vocês? Sim. Já? Usa-se topografia? Usa topografia. A topografia, ela está presente, por exemplo, no nivelamento da casa. Alguns terrenos, eles são desnivelados, e aí a gente precisa fazer o aterro, que a gente chama, né, desse determinado terreno, para a gente nivelar, e a partir do momento que nivela esse terreno, a gente inicia o processo construtivo. Mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue... na verdade, a gente consegue, mas a gente precisa gastar um monte de dinheiro com caixarias, né, com vigas aí, para sustentar essa casa que é construída no desnível. É como se a gente fizesse uma base, né? A gente vai ter que fazer uma base, fazer um corte naquele terreno, tá? A partir do momento que a gente faz aquela base, aquele corte naquele terreno, a gente construiria uma laje, e a partir daquela laje a gente construiria a casa em si, tá? Então, isso é um custo muito elevado. O mais barato seríamos, então, aterrar aquele terreno, ou então simplesmente recortar aquele terreno. Como assim, professor? De uma maneira bem simples. Vamos dizer que o terreno está aqui, né? Aqui é o lote da casa de vocês, e vocês vão construir, aqui é você olhando o lote não vou dizer que na maneira horizontal, vamos dizer assim, né? O que eu posso fazer do meu terreno? Bem, eu tenho duas situações. O meu terreno, o meu lote, eu tenho uma rua aqui e eu tenho uma rua aqui. Vai depender vamos dizer que eu tenho uma rua mais ou menos aqui, né? Dependendo, ele tem duas situações. Ele pode vir e por aqui ele colocar terra, né? Ele pode aterrar aqui. Então, essa parte aqui, ele vai vir nivelando essa parte aqui e aterrar, tá? E pode aterrar aqui, ou ele pode fazer uma outra situação. Ele pode fazer uma outra situação, pessoal. Também bem simples. Ele faz o corte daqui, ó, dessa parte aqui, né? Ele faz o corte de parte desse terreno aqui, aí é cálculo topográfico, tá?
E essa parte aqui, ele vai vir e despejar aqui para que esse terreno se encontre de maneira equilibrada, de maneira, vamos dizer assim, aterrada, ou melhor, perdão, nivelada. Entendeu? Essas são as situações que vocês, e logicamente essa parte aqui, ela sairia porque você jogou essa terra aqui nesse lugar mais rebaixado. Tá? Isso são situações topográficas que vocês conseguem visualizar a partir do momento que você consegue trabalhar com a topografia, que está trabalhando com a topografia. Tá? É bem simples, bem legal de se fazer, de trabalhar a topografia, principalmente de maneira prática, gente. Como vocês quando a gente mostrou lá no PPC, a disciplina de topografia é 2 aulas teóricas, 2 créditos teóricos e 2 créditos de campo, né? 2 créditos práticos. Então, se vocês não se vocês fizessem essa disciplina de maneira teórica, de maneira presencial, vocês, uma hora dessa, não, mas mais para frente vocês estariam medindo, andando igual doido com os equipamentos topográficos lá na Unemat, né, fazendo as medições das salas, dos cantos, enfim, tá? Isso é o importante aí da topografia. Quando a gente fala de topografia e importância da topografia, são várias as importâncias da topografia. Por exemplo, no planejamento viário, né, no planejamento ferroviário, você acha que o cara ele tem uma curva que poderia ser uma reta, um lugar que poderia ser uma reta, mas é cheio de curva, aquilo ali é à toa? Não. Isso ali são os projetistas fizeram para evitar acidente, para evitar tudo isso é estudado, ou teoricamente seria estudado, né, pelos projetistas, pelo engenheiro civil, quando eles vão desenvolver essas suas obras. Os edifícios, construções de edifícios, a gente já falou, a questão desse nivelamento, do loteamento, do arruamento urbano, tá? Como vocês acham que o arruamento urbano ou as ruas urbanas elas são feitas, elas são medidas na topografia? Para a gente saber, para a gente calcular esse desnível desses terrenos, né? Onde vai ter uma queda um desnível, por exemplo, onde vai ser construído a rede de esgoto, né? A gente precisa calcular tudo isso aí. Por exemplo, a rede de esgoto a gente precisa calcular, porque a rede de esgoto não tem uma bombinha jogando lá de baixo para cima. Geralmente, vai por gravidade todo esse material que é excretado dentro dos esgotos, logicamente nas cidades que tem rede de esgoto, né? Isso aí ele vai para as redes de esgotos, e essas redes de esgotos, essa rede de esgoto que bombeia, né? Esse local de tratamento de esgoto que bombeia lá para o central, que é desviado. Tá? Aeroporto. O aeroporto, vocês já viram o asfalto de um aeroporto? Já pensou se tivesse ondulações? Se a gente já sente no momento que vai decolar e no momento que vai pousar, imagina aí se tivesse ondulações dentro da pista. O quão difícil seria para o piloto, né, pousar esse avião e decolar também esse avião. Tá? Isso aí é questão, ia diminuir o atrito, com certeza ia ter acidentes ali. Tá? Construção de usinas hidrelétricas, telecomunicações, sistema de água, sistema de esgotos, né? Questão de urbanismo, questão de paisagismo, dentro da agronomia, questão de irrigação e drenagem. Você vai montar um sistema de irrigação, você vai colocar a bomba na parte mais baixa ou na parte mais alta? Logicamente que é na parte mais alta, e dessa parte mais alta, ela vai jogar a água para as partes mais baixas, né?
Então, tudo isso aí deve ser calculado e é calculado com levantamentos topográficos, tá? Tudo isso aí é feito com levantamento topográfico. O reflorestamento, áreas de reflorestamento, perícias judiciais, perícias científicas, perícias ambientais, perícias até mesmo criminais, né? São utilizadas aí topografia para se fazer, cálculos topográficos para se fazer essas perícias, né? Hoje em dia está em moda as perícias ambientais, o GEO, vários outros processos, eles estão em modas dentro da topografia. Tranquilo? Beleza? Bem, pessoal, como é que eu desenvolvo um projeto topográfico, professor? Como é esse projeto topográfico? Como ele é feito? De que forma que ele é feito? De que forma que ele é feito? Como é que a gente pode fazer esse levantamento topográfico ali? Bem, o levantamento topográfico, ele é feito em etapas, tá? A primeira etapa é o que a gente chama de planejamento. É o estudo do local, a gente vai no local, né? A gente roda o local antes de fazer um levantamento topográfico, a gente precisa ir no local, conhecer toda a estrutura do local, fazer todas as medições não, fazer todo o levantamento visual daquele local e anotar, logicamente, tudo isso numa folha de papel, tá? Para que depois você determine qual o equipamento que você irá utilizar, né? Qual o tipo de equipamento que você irá utilizar nas suas medições, tá? Então, você irá utilizar que tipo de equipamento? Vai ser uma estação total? Vai ser um nível topográfico? Vai ser um teodolito? Qual é o tipo de levantamento que você precisa dentro da sua propriedade? É um levantamento altimétrico? É um levantamento planimétrico? É um levantamento planialtimétrico? A gente vai aprender sobre cada um aí nas próximas aulas, tá? Daqui para frente. Então, a partir do momento que vocês conseguirem identificar, aí vocês vão determinar qual é o tipo de medicamento, o tipo de instrumento que vocês vão utilizar naquela respectiva medição que você está realizando. Depois você vai dentro desses tipos de levantamento do planimétrico existem por caminhamento, por interseção, né? Tem outros diversos métodos por levantamento planimétrico. Existem levantamentos existem diversos tipos de nivelamento, né? Nivelamento que a gente fala é altimetria, o levantamento altimétrico, né? Existe o geométrico, o trigonométrico. Você vai determinar qual é o melhor, qual é que você vai usar naquela situação, tá? Isso antes de ir ao campo necessariamente para fazer a sua busca, a sua coleta de dados. A partir do momento que você definiu isso, aí você vai ao campo. Aí você vai ao campo com base nisso, com uma prancheta de mão, se for o caso, né? Dependendo do equipamento que você está trabalhando, a gente trabalha geralmente com teodolito, com nível, e geralmente a gente precisa, depende também do tipo do nível, do tipo do teodolito, alguns níveis, alguns teodolitos, eles já armazenam esses resultados, esses dados, no próprio aparelho, ou no pendrive, ou num cartão de memória, tá? Hoje, os aparelhos mais modernos, eles já têm essa capacidade. Logicamente, eles são bem mais caros, mas ele tem suas praticidades, tá? A partir do momento que você foi no campo, fez as suas coletas do campo, fez todas as coletas possíveis. Então, sempre que você for ao campo, você precisa fazer o máximo de coletas possíveis, né? Coletar o máximo de pontos, anotar o máximo de detalhes, pessoal.
anotem o máximo de detalhes, porque esses detalhes, esses pequenos detalhes, eles vão auxiliar vocês na hora de fazer as respectivas medições. Ponto. Coleta de dados no campo nunca é feito por uma única pessoa. É no mínimo 2 e no máximo 3. Por que, professor, no máximo 3 pessoas? Porque durante o levantamento topográfico, durante as respectivas medições, pode-se ter uma... na verdade, não pode ter desatenção. Mais que 3 pessoas pode vir a causar uma certa desatenção e até mesmo erro de números, que são chamados erros. Esses erros, eles são comuns, tá? Existem erros que eles devem ser evitáveis e erros que eles não são evitáveis dentro do processo de medição, tá? Por exemplo, um erro que pode ser evitável. Deu 3,69. Aí a pessoa, na hora de falar ou de anotar, anota 3,99. Alguém? Não? Entendeu? Esse é um erro que pode ser evitável por falta de atenção, por falta de vários fatores aí, né, que implicam em problemas nas suas medições. Isso aí implicará em erros futuros. A partir do momento que você fez as medições de campo, você vai fazer as medidas, vai calcular as medidas lineares, as medidas angulares, né? Topografia, gente, nada mais é do que geometria. Ó, eu tenho um ponto aqui, 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 eu tenho um ponto aqui. Eu estou com o equipamento instalado aqui. Eu zerei meu equipamento, por exemplo. Eu sempre vou zerar meu equipamento no fugiu o nome da palavra. Fugiu, gente. É sempre a gente... É no NADIE e tem um outro aqui agora que fugiu da minha mente, tá? Mas é sempre no que a gente chama norte magnético. Isso aqui tem um nome específico para isso. Então, a partir do momento que eu zerei aqui no norte magnético, tá? Eu vou fazer uma caminhada, né? Então, eu vou medir esse determinado ponto e, a partir daqui, ó, formou um ângulo. Formou um ângulo aqui. Na verdade, formou-se um ângulo aqui, né? A partir do momento que eu tenho essa medição aqui, dessa distância horizontal, né, formada ali, eu tenho esse ângulo formado aqui, com essas duas medidas, eu consigo calcular a distância entre esse ponto e entre esse ponto, tá? Eu tenho a distância desse ponto aqui, vamos supor que aqui não. Aqui é o ponto zero, né? Eu consigo aqui, a partir desse ângulo e dessa distância aqui, calcular esse outro espaço aqui, vamos dizer, através de trigonometria, né? Trigonometria, a partir de agora, vocês vão ver, e ela vai estar sempre presente dentro da vida de vocês, enquanto vocês fizerem topografia. Seno, cosseno, tangente, vai estar sempre presente ali, tá? E a partir daí, eu consigo determinar as áreas, os volumes, coordenadas de um determinado ângulo, tá? Quando a gente fala de topografia, a topografia, geralmente, ela é dividida em topometria, taqueometria, topologia, fotogrametria e agrimensura. Na topografia, a gente trabalha basicamente com a topometria, né? Cada um aí
tem suas respectivas, a gente vai falar, respectivas importâncias, né? Mas, basicamente, a gente trabalha com a planimetria, com a altimetria e com a planialtimetria. A topometria nada mais é que um conjunto de operações, como a gente já mostrou agora anteriormente para vocês, um conjunto de operações que a gente faz no campo utilizando aparelhos topográficos ali, que a gente objetiva fazer esse levantamento desses pontos geométricos ali, e aí a gente aplica cálculos de geometria, basicamente é geometria, não tem muito segredo, né? E a partir desses cálculos, dessas divisões geométricas que a gente faz, a gente consegue fazer essas determinações de áreas, determinação de espaço, determinação de volume, enfim, tá? Na topometria, a gente... Oi, alguém quer perguntar? Na topometria, pessoal, a gente faz medições de grandezas lineares, né? Distâncias horizontais, distâncias verticais, distâncias... Deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente faz distância, basicamente, de distância horizontal. A gente faz medições de distância vertical e a gente faz medições de distâncias inclinadas. Tá? Topografia, vocês vão aprender isso. Isso aqui eu consigo medir através de a geometria, tá? Basicamente aí é a geometria que eu trabalho a topografia. A taqueometria, pessoal, o nivelamento taqueométrico que a gente chama, ou nivelamento, o nivelamento taqueométrico, né? A gente utiliza de trigonometria, basicamente, né? E aí a gente faz determinações de, por exemplo, altura de um determinado local, desnível de um determinado local, a gente faz visadas, né? A gente faz visadas utilizando o nível topográfico, tá? E com aquelas visadas de diferentes alturas, a gente consegue determinar qual é aquele desnível ali de um determinado local, tá bom? A topologia, ela já faz interpretação da superfície externa de um determinado terreno, daquele determinado relevo, né? Por exemplo, leis que vai reger a formação daquele terreno, tá? É mais em relação ao relevo que se estuda a topologia ali. Por exemplo, se eu for trabalhar com a curva de nível, né? Se eu for fazer uma curva de nível, por exemplo, dos pontos que eu cotei, então eu preciso, além de fazer a curva de nível que eu fiz, eu preciso ainda que eu faça o estudo do terreno para saber se aquela curva de nível ela é ideal. Não é a intenção da gente dentro, né, da topografia necessária. Não necessariamente a gente precisa estudar, ou não na topografia, a gente estuda a topologia em si. Tá? A gente quer determinar onde deve ser feito a curva de nível, onde deve ser feito, onde tem um desnível, tá? A fotogrametria, pessoal, é um outro ramo também. A fotogrametria, ela faz essa leitura de tamanho de área, por exemplo, sei lá, o tamanho da área da Amazônia, né? Tamanho de uma área indígena dentro da Amazônia, ou tamanho de um garimpo dentro da Amazônia,
ou o tamanho de uma área desmatada dentro de uma determinada região, né? A partir de fotos tiradas ali por máquinas, por drones, por aviões, pelos próprios satélites, né? Essas imagens eu consigo, por escala, determinar o tamanho exato daquela área que foi desmatada, tá? Então, a fotogrametria também é a área da topografia que pode ser utilizada. É utilizada por nós? Não. Na agricultura, não muito, tá? Mas pode ser utilizada ali para fazer as medições, para fazer as delimitações de um determinado terreno. Por exemplo, se eu subir um drone aqui, dentro de uma propriedade rural, se eu subir um drone numa altura X, eu posso tirar uma foto, né, desde que tenha qualidade, logicamente, esse material, eu posso tirar uma foto de uma determinada altura e dessa foto eu consigo, com uma certa exatidão, determinar o tamanho exato da sua propriedade, delimitar o tamanho exato da sua propriedade com aquela respectiva altura e aquele ângulo que é formado ali de inclinação, de abertura da foto ali, tá? Então, tudo isso aí pode ser determinado pela fotogrametria. A agrimensura, geralmente, a gente confunde agrimensura com topografia, ou agrimensor com topografia. A topografia é uma ciência que ela está inserida dentro da agrimensura, né? Por exemplo, a gente disse que a topografia ela é realizada em terrenos não superiores a 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros. Já a agrimensura, pessoal, ela abrange áreas maiores, como no caso a geodésia, né? Então, na agrimensura, eu consigo determinar o estado de Mato Grosso, por exemplo, né? Eu faço trabalho de agrimensor e eu consigo determinar áreas muito maiores aí do que 30 quilômetros quadrados, tá? Eu posso determinar um país, um estado, uma cidade, enfim, tá? O agrimensor, geralmente, ele trabalha georreferenciando áreas rurais, áreas urbanas, entre outros aí. Tranquilo? Tem alguém aí ou eu estou falando sozinho, a internet caiu? Não, caiu não. Tem gente que sim, professor. Beleza, por enquanto? Tá tranquilo? Vamos seguindo? Beleza. Beleza, então. Quando a gente fala de levantamento topográfico planimétrico, pessoal, a gente está falando de planimetria, né? Quando a gente fala de planimetria, a gente utiliza de ângulos e medições lineares e angulares, que a gente chama, né? Para a gente determinar ou para a gente reproduzir no que a gente chama de plano horizontal um determinado terreno ou um determinado local, tá? Um determinado objeto, vamos dizer assim. É como se eu tivesse uma foto, eu tivesse em cima de um avião, como se eu tivesse em cima de um avião. É como se eu estivesse em cima de um avião e eu tirasse uma foto de cima para baixo. A planimetria, você vai fazer isso. Você vai fazer essa descrição exata daquele determinado terreno ali, né? Então, você vai descrever ou delimitar os pontos finais e também os intermediários existentes dentro da sua propriedade. Se tiver um galpão, se tiver uma casa, se tiver uma estrada, por exemplo, né? Se você tem uma estrada aqui que vai para casa, se você aqui dentro da propriedade tem uma estrada que vai para os pastos, se você tiver um curral aqui, ou se você tiver uma área de galpão, se você tiver um rio dentro da sua propriedade, né? Aí você precisa também fazer a delimitação das APPs,
Tudo isso aí é feito com o levantamento planimétrico. Observem que vocês estão olhando de cima aqui. Deixa eu apagar esse desenho que eu piorei aqui a situação. Observem que vocês estão vendo de cima de uma representação bidimensional, né? Vocês não conseguem visualizar aqui a casa, a parede, entre aspas, da casa, né? Como se vocês estivessem olhando de lado aqui esse terreno. Vocês veem só de cima, tá? Entendido? Nessa representação gráfica, a gente não vê o desnível. O que a gente consegue visualizar no levantamento topográfico altimétrico? No levantamento topográfico altimétrico, você consegue visualizar, agora você vai ter que visualizar de uma forma 3D, né, entre aspas, é como se você... Aí a mentezinha tem que fluir. Na hora de você fazer o levantamento altimétrico, sua mente ela precisa fluir, né? E para você conseguir determinar ali as medições do seu respectivo local, a representação do seu respectivo local, tá? Então, para isso, você faz o levantamento altimétrico. Quando você faz o levantamento altimétrico, você quer dar importância no seu levantamento para o relevo do seu terreno. Se você tem um relevo acidentado, seja em aclive subindo, em declive descendo, né? Você tem que vai buscar dar importância a essa situação, tá? Você vai dar importância a essa situação aí, né? Dentro do seu levantamento altimétrico. Então, compreende a determinação de pontos e feições do terreno, que além de serem projetados por um plano horizontal de referência. Tá. Quando a gente está falando de levantamento altimétrico, pessoal, logicamente que o terreno ele vai ter suas delimitações, né? Mas, geralmente, a gente vai demarcar aqueles pontos daquele seu terreno, tá? Numa referência que a gente chama de vertical. Isso aqui é a representação vertical do seu respectivo terreno. Por exemplo, ele quer dizer que daqui até aqui nós temos 10 metros. Aqui até aqui nós temos 10 metros. E aqui é como se fosse o platô do seu terreno, da sua elevação, do seu desnível ali, né? É uma representação gráfica ali do seu terreno. Então, a gente sabe que esse desnível aqui, ele tem em torno de 20 a 30 metros, porque essa base aqui superior, geralmente a gente não mede essa base superior. Logicamente, a gente vai fazer todas as medições, né, e vai continuar fazendo a medição daqui, a medição daqui, a medição daqui, para que a gente consiga fazer essa representação aqui, gráfica desse determinado terreno. E aqui nós temos o levantamento que a gente chama de plane altimétrico. Para piorar tudo, os caras conseguiram colocar num papel o levantamento que a gente chama de altimétrico, né? E o levantamento que a gente chama de planimétrico. Então, a gente faz a determinação do seguinte local, como vocês podem observar aqui nesse mapa colorido, né? Esse mapa colorido, ele fez a determinação do local, exato do determinado local. A partir do momento aqui, eu insiro dentro desse mapa um outro levantamento, que é o levantamento altimétrico. Então, aqui, como vocês podem ver, todo esse desnível aqui, né?
curvas aqui é o levantamento altimétrico, a altitude desse terreno. Então, eu insiro tudo isso num determinado local para eu fazer o levantamento que a gente chama plane altimétrico, tá? Então, isso que é o levantamento plane altimétrico, quando eu junto o altimétrico e o planimétrico no mesmo local, no mesmo mapa, no mesmo papel, no mesmo equipamento, tá? No mesmo papel, basicamente. Beleza? Tranquilo até então? Bem, quando a gente fala de levantamento topográfico, gente, a gente sempre vai ter possíveis erros. Erros são comuns. Erros, eles vão existir dentro do levantamento topográfico, tá? Erro desde os mais simples até os mais complexos, eles estão lá, né? Eles vão estar presentes dentro dos levantamentos topográficos. Por exemplo, existe uma variação no vento. Essa variação no vento ali, ela pode dar diferença nas medições que vocês estão realizando, né? Ou simplesmente, dependendo do equipamento, por exemplo, um barômetro, se eu estou trabalhando com um barômetro, né? O barômetro, ele, com a temperatura muito alta, ele ocorre uma certa alteração ali nessas medições dessa altimetria, que é utilizado o barômetro, né? Ou a altitude, dependendo da altitude que você está e a temperatura, esse barômetro ele pode variar, tá? Isso aí são erros que podem se tornar, ou que são comuns. Eles são minimizados, esses erros, eles devem ser minimizados. Existem erros, por exemplo, de imperfeição no ajuste. Eu fui ajustar o equipamento, né? Eu estou ajustando o equipamento ali, por exemplo, e eu não coloquei o equipamento mais centralizado possível. Eu não coloquei o equipamento de maneira centralizada. A partir do momento que eu não coloquei o equipamento de maneira centralizada, todas as minhas outras medições, elas vão estar erradas. Todos os meus cálculos, possíveis cálculos, vão estar errados, tá? Então, por causa disso, eu preciso fazer a instalação do meu equipamento da maneira mais correta possível. Eu tenho que calibrar o meu equipamento na hora de fazer medições, tá? Tudo isso aí são erros possíveis de acontecer durante uma medição topográfica. Então, eu tenho que evitar esses erros, por exemplo, os erros instrumentais, ou até mesmo os erros pessoais, a questão da leitura, né? Eu vou fazer uma leitura, em vez de eu falar um 69, eu falo um 96 ou um 99, tá? Tudo isso aí são leituras. É erro, é falta de atenção. O que acontece muito comum? Minha época de graduação, a gente ia fazer medições topográficas quando o professor liberava a gente de uma determinada aula ou após a aula. Então, a gente começava a fazer leituras topográficas 10h30 da manhã, 11h30 da manhã, 12h30, 5h da tarde, que eram os horários que a gente tinha livre aí para fazer as medições dos respectivos locais que a gente ficou delimitado de ser realizado, né? Cansaço batia. Então, por causa desse cansaço, a gente acabava errando muito. Tinha muita falta de atenção. Ou muita gente perto ali começava a conversar, começava a perder a atenção e começava a anotar números errados, né? Começava a fazer leituras erradas. Isso aí implicava em erros grosseiros. Esses erros grosseiros me causavam... nós tivemos que repetir 2 vezes nossas leituras, porque nossos erros eles eram muito grandes ali e a gente não conseguia corrigir esses erros, tá? Fazer mais de uma leitura num determinado ponto e fazer leituras erradas, anotar leituras erradas num determinado ponto, são erros que vão acontecer, pessoal, tá?
A gente divide esses erros em grosseiros, sistemáticos e acidentais. Espera aí. Os erros grosseiros é aqueles erros, por exemplo, de engano de leitura, né? Engano na medição, leitura errada, identificação do alvo errada, desatenção do observador, falha do equipamento, tudo isso aí, eles são erros que eles acontecem, né? Existem os erros que a gente chama de sistemático, que é o efeito da temperatura. Por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura utilizando uma trena, por exemplo, a trena, dependendo da temperatura, pode ocorrer uma certa dilatação no material, né? Que aí a gente chama de medição direta, pode ocorrer uma certa dilatação naquela trena. Essa dilatação é comum, tá? Ela pode ser corrigida, é um erro sistemático, é um erro causado pela temperatura. Geralmente a gente fala que os erros grosseiros, eles estão relacionados à falta de atenção, falta de cuidado, falta de habilidade daquela pecinha que está comandando o equipamento, né? Os erros aleatórios são erros que são, às vezes, imprevisíveis, que são inevitáveis, essa questão da temperatura, né? Esses erros aleatórios ali, eles vão acontecer de maneira irregular sobre as medições. Mas a gente pode ajustar esses resultados, né? Os erros sistemáticos, eles são a partir de medidas que não são, como é que eu diria? Que não são conforme, que não ela está conforme, que é a questão da dilatação. Por exemplo, uma baliza torta. Eu tenho uma baliza, a baliza ela tem que ser reta, ela tem que estar na vertical, mas se ela estiver torta, ou ela estiver mal calibrada, por exemplo, um equipamento estiver mal calibrado, esses erros eles vão causar uma série de erros sistemáticos. Ele vai dar sequência em todos os erros, né? Então, tudo isso aí é comum, infelizmente, de acontecer, tá? Então, a gente tem que realizar todas as medidas, né? O máximo possível, o máximo de medidas possível para minimizar esses possíveis erros ali. E quando eu for fazer as medidas, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer as medidas. Uma coisa bem comum, a gente tem uma foto mais na frente. Inclinar a baliza. Eu estou cansado, né? Eu estou fazendo ali as medições, e na hora que eu estou fazendo as medições, não. Sei lá, quem é que está aqui? O João Marcelo. O João Marcelo, ele está lá no aparelho fazendo as medições. Em vez de eu estar com a baliza reta, centralizada na vertical, eu estou com ela um pouquinho escorada para trás, né? Virada para mim, para eu escorar essa baliza. Essa diferença, por exemplo, se ela devia estar aqui e ela está aqui, ó, né? Essa baliza ela está aqui, isso aí vai me causar um certo erro de medição. E esse erro de medição ali, ele me implicará em uma série de outros erros consecutivos aí, tá? Perdão. É importante a gente se atentar, pessoal, os detalhes que a gente vai fazer, a forma com que a gente vai executar o trabalho topográfico, tudo isso aí, né, a gente tem que atentar a essas questões, porque a gente vai entregar um trabalho. A gente tem que entregar o trabalho de maneira mais precisa possível, tá? De maneira mais precisa e acurada possível ali nas medições. Essa precisão, ela vai aumentar a qualidade do produto, do trabalho final, né?
consequentemente, a credibilidade de vocês que estão fazendo esses levantamentos topográficos. Tá? Aqui são os erros de observação. Que são os erros de observação. A baliza inclinada, né? A tal da baliza inclinada é bem comum, tá? Não se assustem, ela pode acontecer, ela vai acontecer, da baliza inclinada, principalmente sobre quando bate o cansaço, tá? Então, a baliza ela tem que ser mais reta possível na hora de eu fazer. A trena, por exemplo, eu estou fazendo uma medição uma medição direta. A trena, ela deve ficar na horizontal, de maneira horizontal, melhor possível, tá? O que acontece na trena também? Quando eu estou fazendo uma medição muito grande, muito longa, entre dois pontos, o que pode acontecer é que a gente tem que manter uma tensão, uma força de tensão entre os dois pontos, né? Entre as duas pessoas. Vamos lá. O Bruno, o João Lucas, né? O Jair, vamos lá. O Jair e a Fabiane. Vamos falar aí da Fabiane e do Jair, que estão segurando uma trena em dois pontos. A força de tensão, né, entre o Jair e a Fabiane, ela tem que ser o mesmo. Porque se o Jair ou a Fabiane, eles, entre aspas, amolecerem a mão ali, porque está muito pesado, vai formar o que a gente chama de catenária, que é aquela barriga. Quando a gente vai fazer uma medição de um determinado ponto, com uma trena muito longa, forma aquela barriguinha ali da trena. Isso aí é erro, né? Porque isso aí não indica realmente essa medição aqui. Não era essa aqui, não, é essa aqui. Tá? O mais reto possível. Beleza? Tranquilo? Outro erro é o equipamento quando instalado. Quando ele mal instalado, né? Se ele ficar mal instalado, ele vai ficar torto. Esse equipamento aqui, ele vai fazer as medições de maneira errada. Fazendo essas medições de maneira errada, você vai todas as suas medidas, as suas respectivas medidas estarão erradas. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. De boa. Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Agora, nós vamos falar sobre dois conceitos, duas situações que elas precisam ser bem atentas dentro da topografia, que é precisão e acurácia. Quando a gente fala de precisão, ele está ligado à repetição de medição. Se eu for lá, se eu estou brincando de arco e flecha, eu tenho que ser o mais preciso possível no centro do meu... Perdão. Não, eu tô fazendo uma comparação aqui. Não, perdão. Vamos lá. Se eu estou fazendo, por exemplo, se eu estou dando um tiro, tem alguém aí que gosta de atirar? Se eu estou atirando e todos os meus tiros, né, ele está em um ponto só, por exemplo, aqui, eu estou sendo preciso. Eu estou mirando aqui. Ó, eu estou mirando aqui. Só que por minha mira estar torta, né, pelo meu equipamento estar torto, eu só estou acertando aqui. Isso é ser preciso, tá? Tranquilo? Isso eu estou sendo preciso. Então, ao realizar as medições durante várias vezes ali, quanto mais eu realizo as medições, eu vou ser o mais preciso possível.
né, dentro daquele ponto. Lembrem que quando eu estou fazendo a medição, eu vou fazer a medição num ponto, por exemplo, num planimétrico, sobre um piquete. E esse piquete tem um prego, tem uma marcação aqui. E essa marcação, eu tenho que colocar o equipamento mais preciso em cima desse piquete. E a partir desse piquete que eu vou fazer todas as outras minhas medições. Então, por isso que eu preciso ser preciso, tá? Eu tenho que ser preciso. Professor, o que é melhor ser, preciso ou acurado? Você precisa ser preciso e acurado. Sempre fazer as medições no ponto que você pegou, em cima do piquete que você demarcou. Tá? A partir do momento que você não é preciso, que você não é acurado, vamos pontuar o que é acurado aí. Acurado é ser exato, é ter rigor no que você está fazendo. Não acurado é você fazer de maneira aleatória. Quando eu estou fazendo aqui de maneira aleatória, eu, em vez de marcar aqui, eu não calibro o meu ponto, então eu vou pegando as medidas de maneira aleatória. Né? É próximo. É exato? Não é exato. Né? É próximo ao ponto, não é exato ao ponto onde eu deveria realmente medir, né, meu respectivo ponto ali, tá? Pessoal, se eu for mais preciso, se eu for mais acurado, por exemplo, dentro de uma delimitação, dentro de uma determinação, dentro da determinação de um ponto qualquer, eu vou conseguir representar de maneira mais exata o meu respectivo ponto. Então, eu tenho que ser o mais acurado, o mais preciso dentro da minha medição, em cima daquele piquete, em cima daquele ponto que vocês estão determinando, para que vocês não cometam erros, né? E você entregue um resultado mais exato para aquele produtor, para aquela pessoa que está realizando, que precisa daquele trabalho seu, tá? Quando eu falo de levantamento topográfico, eu trabalho com grandezas, pessoal, com grandezas. Eu vou trabalhar com grandezas topográficas, como a gente já disse, com distâncias verticais, com distâncias horizontais, com distâncias inclinadas. A distância horizontal, ela é aquela medida entre o ponto A ao ponto B. Eu saio do ponto A e vou ao ponto B e faço a medição entre aquelas duas distâncias. É bem simples se fazer a distância horizontal. Ela pode ser feita de maneira direta, de maneira simples, de maneira tranquila, utilizando simplesmente uma trena, né? A distância vertical, ou que é também chamada diferença de nível, ela é mais complexa, né? Que ela é a distância medida entre dois pontos num plano que a gente considera vertical ou perpendicular ao plano horizontal. E nós temos também ainda a distância inclinada, que é a distância medida entre dois planos que seguem a inclinação da superfície do terreno. Uma maneira bem simples de medir, por exemplo, de determinar a distância inclinada e uma distância horizontal, é a distância entre duas cidades olhadas no mapa e duas cidades olhadas, medidas através do
de um carro, por exemplo, descendo aqui para Nova Olímpia, a gente pega a serra e desce até Nova Olímpia, correto? Isso aí seria determinar essa distância inclinada. Então, a distância inclinada, logicamente, sempre vai ser maior que a distância horizontal, tá? A distância vertical é como se eu medisse essa altura do ponto A e do ponto... Eu consideraria ponto A e ponto A', e ponto B e ponto B', e eu quero determinar isso aqui, ó. Eu quero determinar essas medições aí, desses respectivos pontos a serem medidos, tá? Tranquilo? Quando a gente calcula o ângulo horizontal, quando a gente calcula ângulos, pessoal, a gente faz projeções de dois alinhamentos de um determinado terreno no plano horizontal, né? A gente faz o alinhamento dos terrenos levando em conta apenas esse plano horizontal. Por exemplo, olha para o canto da parede aí do quarto de vocês, da sala da casa de vocês, não existe um ângulo, não está se formando um ângulo ali? A maioria dos ângulos é um ângulo de 90 graus. Mas dependendo do formato do terreno, do quarto, pode ser um ângulo maior, ou geralmente maior, ou menor que 90 graus, tá? Isso aí vai depender da construção, do tipo de construção. Na maioria das vezes, são ângulos de 90 graus aí, que são formados nessas medições. Esses ângulos, eles podem ser medidos zenital, lembrei, Nadir e zenite. Esses ângulos, eles são medidos através de medições de grandezas angulares, né? Entre o alinhamento do terreno no plano e o plano do horizonte. Então, eu vou medir, eu zero meu equipamento no zenite, que é o norte magnético, a gente chama de zenite. Abaixo é o nadir, tá? Eu sempre vou zerar no zenite ou no norte magnético ou também no norte verdadeiro. E a partir do momento que eu zero esse equipamento no zenite, né, eu faço a leitura de um determinado ângulo, como a gente já mostrou, de um ponto qualquer ali. Esse ângulo formado e a distância entre o equipamento e o ponto, eu tenho um ângulo que é formado ali. A partir disso aí, eu tenho a determinação daquele ângulo ali. A partir do momento que eu faço uma outra leitura em um outro ponto, observem que tem um outro ângulo sendo formado aqui. Vou colocar aqui agora embaixo aqui com outra cor. Observem que existe uma outra angulação formada aqui. Eu tenho a distância do aparelho até o meu ponto A, né? Eu tenho essa distância horizontal aqui. Eu tenho esse ângulo formado aqui, vamos chamar ele de alfa, e tenho a distância entre o aparelho e esse ponto B. A, B. E eu tenho também essa distância. O que eu vou aplicar? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, não. Eu vou aplicar trigonometria aqui, né? Lei do seno, lei do cosseno,
ou lei do seno ou lei do cosseno, depende do que você está trabalhando, para você determinar agora a distância entre esse ponto A e o ponto B. Eu tenho essa distância, eu tenho essa distância, eu tenho um ângulo, eu só preciso determinar agora a distância entre A e B. Simplesmente assim, tá? Simplesmente assim, né? Então, esse ângulo que a gente chama de vertical, ele é medido entre a direção inclinada de um determinado ponto, do vértice do ângulo, né? E o outro ângulo, entre esse ângulo aqui, medido aqui, e esse outro ângulo qualquer, tá? A partir do momento que eu tenho essas medições, né, em relação à linha do horizonte, seja ele ascendente, seja ele descendente, né, eu vou ter meu ângulo formado ali. Como assim, professor? Ascendente, descendente. Se ele está em aclive, ele vai ser ascendente, positivo. Se ele estiver em declive, esse ângulo ele vai ser descendente, tá? Então, a partir disso aí, eu consigo fazer a determinação do meu local, né? Eu consigo fazer as medições do meu local, tá? Para isso, eu não quero falar disso agora, eu não vou falar de sistema de coordenadas agora. A partir do momento que eu faço isso aqui, eu consigo determinar os meus pontos dentro de um determinado local, dentro de um determinado ângulo. Mas eu vou falar isso na semana que vem com vocês, não vou falar isso agora, não. Vai gastar um tempinho aqui para a gente falar de sistema de coordenadas, tá? Para a gente trabalhar o sistema de coordenadas. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo. Beleza, professor. Beleza, professor? Conseguiram entender um pouquinho? Opa, deu para ter uma ideia aí já. É complicado. Eu tinha visto um pouco dos vídeos, deu para dar uma entendida boa. Ah, bacana. É complicado, galera. Entender topografia, confesso para vocês. Eu comecei a dar aula de topografia ano passado. Vai fazer um ano que eu estou aprendendo topografia. Todo dia eu estudo topografia, todo dia eu aprendo topografia. Eu sei que é complicado, não vai. Eu tenho certeza que vocês daqui vão sair daqui sabendo tudo de topografia, porque eu também não sei tudo de topografia, né? Mas o máximo que eu conseguir aí aplicar a vocês, ensinar a vocês, eu vou estar ensinando dentro do conceito, dentro da topografia em si. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, beleza, fiquem com Deus, até semana que vem, e a gente reúne novamente aí para falar mais de topografia, aí nós vamos entrar